Nós vamos continuar falando. Então, Jesus falou assim em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porque em verdade lhes digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último iota e o último ponto. Iota significa uma coisa pequena, né? Então, algumas pessoas falam até o último J, mas isso não muda muito o sentido, é só um esclarecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Eu esqueci de trazer, mas eu baseei a nossa reflexão de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e num livro que chama Os Fundamentos da Doutrina Espírita. Então vamos lá. O Espiritismo, ele surgiu em 1857 na França, a partir do livro de perguntas e respostas chamado Livro dos Espíritos. Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hipólito Léon Denisard Rivail, ele era um educador, um professor, que após realizar o cuidadoso trabalho de investigação, organizou a doutrina espírita e lhe deu o nome de Espiritismo. Eu não sei se vocês já assistiram um filme do Allan Kardec. Eu gosto muito de filme porque ele me dá uma visualização, assim, uma imagem que me ajuda a compreender o processo. Os filmes espíritas, baseados nos livros, nem sempre eles condizem com a realidade, né? Mas é uma boa maneira da gente aprender um pouquinho mais sobre as histórias quando a gente, mesmo lendo o livro, eu acho interessante, eu gosto de ler, de assistir. E no filme contextualiza bem a época, que eram assim, existiam shows, vamos dizer, né? As pessoas iam no teatro assistir performances ilusionistas. E isso acontecia também naquela época, assim, em vários lugares, que era comunicação com os espíritos, levitação de objetos. Então, o Allan Kardec, ele é chamado a estudar esses fenômenos por pessoas idôneas, que eu não sei se todo mundo já conhece a história, eu vou contar bem rapidinho, que é das meninas que faziam a psicografia. Eram duas meninas adolescentes, então em 1800, vamos pensar o contexto da época, né? Não tinham instruções, e elas escreviam mensagens. E o Allan Kardec ele vai estudar essas mensagens e ele observa a inteligência daquelas mensagens. Então, ele vê que a comunicação é feita com seres inteligentes, né? E a partir daí que ele começa a estudar e separar o que é ilusionismo, mágica, né, show, e o que é realmente real, que é a comunicação dos espíritos, e é quando ele começa a estudar a mediunidade. O que é a mediunidade, como ela se manifesta, e a buscar a veracidade, a verdade das mensagens. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui? Ah, seja muito bem-vinda. Então, quem já veio outras vezes e observa o nosso trabalho aqui aos sábados, eu tenho certeza que já
observaram coisas assim, nossa, essa mensagem é para mim. E aí você fala, nossa, eu tenho certeza que isso existe, não dá para duvidar. E é essa a reflexão que eu quero trazer sobre o Espiritismo. O Espiritismo, ele é razão, ele não tem misticismo no Espiritismo, tá? Então, o Allan Kardec, quando ele escreve o Livro dos Espíritos, ele identifica o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. E é isso que nós vamos conversar nos próximos slides. Então, o Espiritismo, ele é uma ciência porque ele é uma doutrina que surgiu da investigação metódica dos fenômenos mediúnicos. Então, quem conhece a pesquisa científica sabe que ela tem etapas, ela tem processos, e assim, ela é feita da mesma maneira em qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente pode, ainda mais hoje com a internet, trocar informações do mundo todo. Cientistas da Índia conversam com cientistas da Unicamp, da USP, dos Estados Unidos. Então, é porque ela é sempre feita da mesma época, do mesmo jeito. E Allan Kardec, como ele era um estudioso, ele era um professor, ele estudou o Espiritismo exatamente dessa forma. Né? Então, ele observou os fenômenos, ele investigou, ele fez as anotações, e aí ele viu que aquilo podia ser reproduzido. Isso é uma característica de um trabalho científico. Então, o Espiritismo é considerado ciência. Junto com o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, o Allan Kardec, ele também escreveu outros trabalhos científicos, que são as 5 obras básicas do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, como eu falei, o Livro dos Médiuns, está na ordem, né? Então, primeiro ele escreve, em 1857, o Livro dos Espíritos, quando dá início ao Espiritismo. Aí ele escreve o Livro dos Médiuns, porque ele estudou, o primeiro estudo dele foi o fenômeno mediúnico, a comunicação com os espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre nossa base de reflexão dos sábados. A Gênese, que é sobre a criação do mundo, sobre os milagres do Evangelho e as predições, o que está escrito na Bíblia que é previsão do futuro, né? Então, Allan Kardec estuda essas passagens da Bíblia também, que nós não vamos entrar em detalhes, que o assunto é extenso e complexo. E por último, o Céu e o Inferno, que fala sobre isso mesmo, o mundo dos espíritos, as leis de causa e efeito, todas as leis o que se sabia, né, até então, o que se acreditava a respeito disso. Bom, antes, a filosofia, isso é uma coisa anterior, né, que eu vou explicar. Em sua origem grega, ela significa amor à sabedoria, que é o termo usado para designar a postura daqueles que se preocupam em descobrir a verdade sobre o sentido da vida e da origem do mundo usando a razão. Então, por isso que o Espiritismo, além de ciência, é considerado uma filosofia, que eu acho que, para mim, pessoalmente, é a coisa assim mais legal. Eu acho que é o que, mais que religião, a filosofia espírita, né? É o que a gente pratica no dia a dia. Então, quando Allan Kardec ele identifica o mundo dos espíritos, é que surge essa nova visão sobre a origem e a finalidade do universo.
Então, assim, sempre através da razão, né? É por isso que o espiritismo ele exige muito estudo, porque ele é muito profundo, né? E a doutrina espírita, ela surge como uma filosofia questionadora que busca constantemente explicações racionais para a vida. Então, a gente precisa. Esse autor que eu pesquisei, ele fala que é assim, ó, para você conhecer o espiritismo, você tem que analisar essas questões: a ciência, que eu já, né, introduzi, a filosofia e também a religião, né? Então, é um assunto extenso, complexo, mas que exige a nossa atenção. Para a gente entender, né, tudo que diz respeito ao espiritismo, até para acabar com os misticismos e as ideias equivocadas a respeito do assunto, né? A, aqui a União Espírita, ela já foi, não sei nem se esse é o termo correto, uma casa muito grande, que tinha assim muitos cursos. E isso foi antes da pandemia. Depois da pandemia, como um todo, né, as casas religiosas, as casas espíritas diminuíram, porque a gente teve esse momento de introspecção, né? Mas é interessante que as casas espíritas tenham cursos que se aprofundem nesse assunto. E tem vários lugares. Que tem cursos, inclusive eu já comentei com vocês, pela internet a gente acha também, né, cursos online, que você pode fazer em casa. Então o espiritismo também é uma ciência e também uma filosofia. Desculpa, apertei o botão errado de novo. Mas vamos continuar. Então, agora a parte religiosa, que eu acho que é a parte que nos traz aqui aos sábados, né? É a parte onde a gente se comunica, se liga com Deus e com Jesus, que é o nosso mestre e o nosso guia. Então, assim, o Espiritismo, ele tem um aspecto religioso, pois está preocupado na ligação do homem com Deus. Então, o Espiritismo é uma religião, sim. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas o Dr. Bezerra de Menezes, que é um médico espírita muito famoso, que também tem um filme sobre a vida dele, ele é quem introduz o espiritismo no Brasil, que ele é um estudioso, ele viajou para a França, conheceu o espiritismo, e quando ele vem para o Brasil, ele traz o espiritismo como religião em primeiro lugar, porque por causa da nossa legislação, por causa do direito à religião que todas as pessoas têm, independente da crença, né? Então o espiritismo ele chega no Brasil como uma religião, mas o Allan Kardec diz que é muito mais que isso, né? Os livros do Allan Kardec, as 5 obras básicas, que um dia, quando eu tiver bem craque, eu vou falar para vocês sobre elas. Mas o espiritismo, ele não é religião no sentido da prática voltada para o culto exterior. Isso é muito importante. A gente tem que ter a razão para estudar o espiritismo e para estudar os fenômenos espíritas, a gente tem que usar a razão. E na época de Jesus, principalmente, né, do judaísmo, dos muçulmanos, eles tinham os sacrifícios dos animais. Então eu acho que assim, para eles era uma coisa assim muito importante e ocorria com frequência.
E isso, felizmente, foi mudando, até principalmente por Jesus, ele que trouxe isso, que os cultos externos, eles não são importantes se aquilo não está dentro do seu coração. O Espiritismo, ele nos permite conhecer outras religiões, conhecer outros rituais. Nada impede vocês de virem aqui aos sábados e frequentarem uma outra igreja, uma outra filosofia, uma outra religião, porque o Espiritismo, ele, como dizem, né, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque o Espiritismo, ele nos ensina a ter razão e a fé raciocinada a respeito das coisas que a gente vê lá fora, né? O Espiritismo, ele nos faz esse alerta para a gente ter atenção, não ser fanático, né? E estudar, entender aquilo que se passa, não só dentro do Espiritismo, como em outras filosofias, né? Por exemplo, a vestimenta. Não importa se eu estou de preto, se eu estou de branco, se eu estou de vestido ou se eu estou de roupa, se eu ponho um véu na cabeça. Isso não tem importância se não tiver como eu posso dizer, um sentido. Então, assim, eu conheço, não sei se vocês já ouviram falar, que tem religiões que as mulheres usam véu para rezar. E aquilo tem um sentido para elas de acolhimento, de recolhimento. Então, tá certo ou tá errado? Não existe. Não tem certo e errado. Tem que faz sentido e que não faz sentido. Então, eu não preciso de um véu para rezar, mas tem gente que necessita. Então, se aquilo tem um significado para aquela pessoa, se aquilo ajuda ela a se conectar, mesmo que seja desnecessário, não tem problema. Ela está usando aquilo para ter a sua ligação com Deus. Mas no Espiritismo, isso deixa de ser necessário, né? Todo mundo vestido igual, ou com uma roupa igual, ou a cor da roupa. Isso é só um exemplo, tem outras condições também, né? E assim, a gente aqui na União, a gente vê que tudo acontece sempre do mesmo jeitinho. E isso também não é como se diz assim, uma regra, tem que ser assim ou não tem que ser assim. É uma reunião. O centro ele foi fundado pelo senhor Fortunato, que eu infelizmente não pude conhecer, né? E que o Toninho ali já vem acompanhando o trabalho dele, e foi feita a casa assim. Teve um tempo que sentavam-se as mulheres de um lado, os homens do outro lado. Tinha sentido naquele momento, naquela condição da casa, daquele momento, daquele contexto, né? Mas não necessariamente tem que ser assim. Se você for em outra casa espírita, vou ter, por exemplo, passes de limpeza, que antes de você entrar no salão tem um passe de limpeza, né? Aqui não tem esse passe. A gente faz o passe individual ou o passe coletivo. Tem casas muito grandes, fazem passe coletivo. Então é assim, não tem sempre um jeito certo. Tem um jeito que faz sentido naquele contexto. E ele sempre pode mudar e evoluir, porque a gente usa a razão para ter razão e sentido para que essas mudanças aconteçam. Ai, não tem importância, dá para vocês verem. A moral espírita é a mesma de Jesus, cujo princípio básico e fundamental é amar o próximo como a si mesmo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Está lá em João, capítulo 14. Jesus diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós.
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenha dito. Foram as palavras de Jesus. O Espírito da verdade, na verdade, ele não é um espírito, né? Quando você vai ler a introdução do livro dos Espíritos, e você vai ler a introdução e prefácio do livro dos Médiuns, você vê que o Espírito da verdade é um grupo que está ali para ajudar a trazer essa mensagem codificada. Então, Jesus, ele veio trazer a mensagem dele e ele falava por parábolas. Por quê? Ele lidava com o povo simples. Pensa no tempo de Jesus, é por isso que ele é chamado de mestre, porque ele era como um professor, ele ensinava as pessoas, né? Ele falava para um grupo grande. Conforme ele foi conhecido, ele foi falando para mais e mais pessoas. Então, ele tinha que usar o contexto daquela época, daquela região, e coisas que fazer associações, metáfora com coisas que o povo daquela época conhecia, né? E o Espiritismo, então, ele vem abrir, vai falar, olha, Jesus ele não era literal nas palavras, né? Vamos entender o contexto daquela época e vamos trazer sempre para os dias de hoje, porque a mensagem de Jesus ela não mudou, ela é a mesma. Mas a gente consegue ampliar ela à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão evoluindo, que o nosso conhecimento vai evoluindo e a gente vai tendo uma dimensão maior das coisas, né? Então, a gente não pode esquecer que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e a parte religiosa, como eu falei, a parte filosófica para mim é a mais legal, mas isso é pessoal, né? Cada um vai sentir o Espiritismo de um jeito e vai entender também, e é isso que eu comecei a falar e não terminei, que é sobre os princípios básicos do Espiritismo. Então, esse autor que eu pesquisei, que eu esqueci, desculpe, de trazer o livro para vocês, ele diz que para você ser considerado um espírita, você tem que acreditar nesses princípios. Então, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a lei da causa e efeito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a fé raciocinada, na evolução e na moral de Jesus. Então é assim, ele não está certo ou errado, é a opinião dele. Então ele fala que para você ser considerado um espírita, para você se dizer que é um espírita, esse autor, ele diz que você tem que acreditar e estudar essas manifestações, no mínimo lendo o livro dos espíritos, né? Então, é uma opinião dele aí, cada um, né, chega ao seu consenso. Mas eu quis estudar o livro dos Espíritos, eu quis estudar esses princípios, eu me considero uma espírita. E eu também vou em qualquer religião. Eu vou porque eu penso que se aquela religião, se aquela não existe uma forma da gente se ligar com Deus e com Jesus. Existem várias formas e cada um vai encontrar a sua, né? Eu tenho uma amiga, ela não está aqui hoje, ela sempre conta essa história, que ela fala que a religião dentro dos presídios, ela, ela tem que ser uma religião punitiva, porque aquela pessoa, aquele espírito, naquele estágio que ela está, de estar dentro de uma prisão por ter cometido uma ilegalidade, ela precisa de um tipo de religião que dê para ela força, coragem, para ela entender o que ela fez de errado e se modificar. Então, aquela religião, ela existe para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa. Então, nós não podemos desconsiderar nenhuma.
Eu brinco muito, que eu falo que eu rezo para Jesus, rezo o Pai Nosso, rezo a Ave Maria, rezo o terço, tenho até uns cordãozinhos de, esses coloridinhos de, sabe, vocês sabem do que eu tô falando, né? Como chama? Miçanga, exatamente. Eu uso miçanga porque eu falo que manifestações positivas. Eu sou espírita, eu sigo os princípios do espiritismo, mas se eu vejo outra ligação do espírito com Deus, eu falo, esse é o seu caminho, né? Que bom que você encontrou, né? E a gente pode existir juntos. Esse, eu acho que é a coisa mais incrível do espiritismo, ela te dá essa liberdade, né? Assim, de entender e conhecer, e se aquilo faz sentido para você, por que não? É necessário? Não é, mas aquilo te ajuda, por que não usar? É a mesma coisa o tratamento médico e o tratamento alternativo. Você tem que tomar medicação para ansiedade, ou remédio para depressão, ansiedade? Toma. Você quer usar o floral, floral de Bach, para te ajudar, que é um remédio mais sutil, mais suave? Por que não complementar, né?